minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz. Uma boa tarde a todos. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Pedimos sempre que desliguem seus celulares, né, irmãos? Porque para que não haja interferência no tratamento. A equipe espiritual já se encontra nesse salão, preparando a todos nós para recebermos nossos tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas. Estamos precisando para distribuir para os assistidos, principalmente óleo de soja, massa, café, leite. Se puderem trazer, é sempre uma colaboração, tá, irmãos? A gente está precisando realmente para fazermos a distribuição para os nossos assistidos aqui da casa. Outra coisa é o horário. 13h55, se vocês puderem estar aqui dentro já, porque vai um pouquinho antes das 13h55. 13h55 vai começar a palestra. E a palestra é o primeiro passo do tratamento, porque a gente precisa ouvir o que o palestrante tem para dizer para nós sempre. É muito bom, é muito importante. Tá, irmãos? Pedimos também que tragam as suas garrafinhas com água. Essa água vai ser fluidificada. E se por acaso ela terminar, tem aqui fora um bebedouro com água bem geladinha para colocar. E vocês entram para casa, vocês tomam aquela aguinha. Não deixem terminar. Enchem a garrafinha novamente e vão usando aquela garrafinha até o próximo dia para vocês virem aqui no lar. Então vocês vão ter um tempo, uma semana, 15 dias, se não vir aqui, vocês vão ter o tratamento através da água, certo, irmãos? Também temos o aviso das aulas do ESG, que vão começar dia 9 de março. Jovens, iniciantes e todos os grupos. Às tardes é às 13h30 que começa a aula, à noite 19h30. Sábado, às 14 de março, vai começar às 16 horas. As informações serão com a Neuza, a Julie, a Ana Jardim e o Juarez. Também terá a evangelização infantil. Tragam seus filhos, seus netos, para começar a conhecer a doutrina espírita. É muito importante, certo? Sobrinhos também, né? Vamos implantar a semente do cristianismo. São crianças de 7 a 12 anos que podem participar. O início será dia 14 de março, às 13h30 até às 17 horas. Inscrições com a Maria na sala das crianças, Maria Lopes. Pedimos também colocarem nas vossas orações, vibrações, oração para Onira Hadi, que desencarnou há um mês, certo? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que vamos fazer nesse momento, com uma leiturinha do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontra contida nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódio, nem conflitos, nem ressentimentos, e principalmente não haveria pobreza, porque aquilo que sobra da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais nos bairros sombrios em que vivi durante a minha vida, na última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis, necessitando de tudo.
Ricos, pensem um pouco em tudo isso. Ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem para que um dia Deus possa retribuir o bem que fizerem e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. E que assim seja. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem ou diz ser fiel e prudente. Fazei um divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando todo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Vamos passar a palestra, a voz agora, a vez, ao nosso palestrante, senhor Fabiano. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ó, gente, nós estamos vivos ainda. Boa tarde. Boa tarde. O palestrante também mudou a entonação, né? Aquele palestrante assim, boa tarde, cansado. Vale a pena ressaltar o lembrete que a nossa irmã deu ali do horário, né? Nós, como palestrantes, né, estamos aqui em aprendizado também, temos que respeitar os horários. Mas nós, quando estamos sentados na plateia, por que respeitar os horários? Porque muitas vezes a pessoa chega aqui às 2h20, ela está terminando, mas chega só para tomar o passe, não chega só para atendimento, enquanto que somos doentes da alma. Então, no que nós precisamos? O aprendizado, o trabalho. Não adianta nós conhecermos o Evangelho de ponta a ponta se a gente não executar o que a gente leu, não colocar em prática. Então, é importante aí sentar e ouvir. E muitas vezes vamos dizer assim, mas parece que o palestrante estava lá na minha casa, como é que ele sabe? Ele falou para mim, e o outro no outro canto vai pensar a mesma coisa. A espiritualidade sabe como nos atingir do lado positivo, embora muitas vezes nós pensemos do lado contrário, que são as dores, mas são as dores da alma, que nós mesmos cultivamos, algumas nessa e outras em várias encarnações que nós tivemos, e hoje estamos aqui, com a graça de Deus, para esses acertos, para recuperar os acertos do passado, enfim. Vamos conversar um pouco hoje sobre a missão espiritual dos pais. Quem é filho aí na plateia, levanta a mão. Não são filhos? Não somos filhos de Deus. Se hoje, abrindo aspas, nós estamos aqui, é porque a providência divina uniu, como diz a Bíblia, o homem e a mulher, e hoje nós aqui estamos, né? Com a graça dessa união dos nossos pais, nós estamos aqui. Quem é avô aí na plateia? Pois é, os avós têm um detalhe, todos eles são pais. E muitas vezes são pais de seus filhos e pais de seus netos. Você sabe, né? Que nós, enquanto filhos, sofremos por causa de vocês. Porque os avós, vô, posso comer bala? Pode. Vô, posso tomar banho na rua lá na chuva? Pode. Vô, eu vou ficar todo embarrado, não tem problema. Tua mãe e teu pai que depois se virem.
Porque ele diz assim: a obrigação da educação é dos teus pais, dos meus filhos. Eu agora não quero mais saber, brincadeiras à parte, mas o pai muitas vezes e a mãe, nessa corrida através do tempo, tem que trabalhar, tem que se virar, e muitas vezes não tem aquela oportunidade de estar presentes na educação dos filhos diuturnamente. Às vezes há pais que trabalham em 2 empregos. É claro que muitas vezes não há essa necessidade, mas pensando apenas no material, como muitos pais fazem, se nós tivéssemos uma educação financeira dos nossos pais, dos nossos avós, e talvez na escola, hoje nós não estaríamos tão preocupados em bater o cartão de dia e de noite. Enquanto que a preocupação muito maior deve ser com aquele rebento que está em casa. É uma grande responsabilidade que Deus nos dá, uma grande oportunidade, porque nesse seio familiar, ali estão reunidos, muitas vezes, amores, desamores, brigas de um passado recente, longínquo, que Deus deu oportunidade para acontecer esse acerto, e nós não aproveitamos. E não dá para dizer no mundo espiritual depois que eu não sabia. Sabem por quê? Porque este mês, nos temas ao qual o Lar Moistério nos enviou, cada palestrante recebe o tema para falar, mas lá embaixo no rodapé diz assim, tema alternativo. Se nós olharmos os palestrantes que tiveram aqui no início do mês e agora à noite, o nosso irmão Luiz vai falar também, todos, a maioria falou sobre a missão espiritual dos pais. Vejam como é importante isso. E ninguém combinou. A gente só vê porque a nossa irmã posta ali depois. Eles lá sabem, nós não. Então vejam como é importante nós entendermos o que nós estamos fazendo realmente aqui na Terra. Qual é o significado dessa união familiar? Se não é um resgate que Deus, na sua infinita bondade, faz com que nós consigamos estar lado a lado. É claro que muitas vezes, hoje, quando nós vemos os jovens, não querem mais uma constituição familiar grande. Antigamente, pode levantar a mão, e não era 8, 10, 15 filhos, 15 irmãos, não é? Enquanto que muitas vezes os pais ficam na longevidade, aquele que tem 15 tem 8, um toca a bola para o outro. Quem é que vai cuidar do pai? Quem é que vai cuidar da mãe? Quando o pai adoece é uma luta. O posto de saúde enche. Está lá os 15 filhos preocupados. Ele está internado. Estão ali os irmãos consternados. Até o momento que o pai ou a mãe ganhou alta. Depois eles dão as costas. Salvaguardando quando não estão naquela discussão nem um pouco salutar. E aí, se ele morrer, quem é que fica com o carro? Eu quero a casa. Não, vamos fazer o seguinte, vamos rachar então. Eu até assino para ti, tu me dá o dinheiro aí que eu abro mão. Não é assim que funciona? E nós, muitas vezes, criticamos o nosso próximo porque ele age desta forma. Mas em dado momento na vida, nós agimos igual. Hoje, talvez, com o Evangelho de Jesus em mãos, a gente não haja da mesma forma. Mas lá no íntimo da alma ainda, às vezes, a gente pensa. Já é o início da transformação, desta reforma íntima. Já pensaram em que tipo de pais nós somos? Pararam para pensar se nós somos aqueles pais educadores, se nós somos pais, aqueles pais da nova era, se nós somos aqueles pais permissivos, ou aqueles pais que estão aí reparando erros. Nós não damos conta. Gostamos muito de criticar a vida alheia. Gostamos muito de falar nesse consumo, mas não é do álcool, mas naquele consumo das redes sociais. O que nós estamos consumindo?
nessa grande ferramenta que Deus nos oportunizou de trocarmos ideias, de fazermos com que consigamos conversar com o nosso filho que está lá na Antártida. Vejamos bem que maravilha, né? Há um tempo atrás era escrito por cartas. A carta levava alguns meses para chegar, dependendo da longevidade da onde o nosso filho ou o nosso ente querido se encontrava. E hoje, agora, qualquer um pode pegar o seu aparelho celular e fazer uma videochamada. Hoje, para o estudo, para o aprendizado no centro espírita, muitas vezes não precisamos vir até o centro espírita. Aí não tem a desculpa, eu estou atrasado, eu estou cansado, eu estou no trânsito. Está no trânsito, abre o Google Meet, põe no mudo e escuta. Essa ferramenta é tão abençoada que nós estamos aqui online, sendo transmitido aí por muitas pessoas que estão vendo, que estão ouvindo. Não tem problema, faz parte. Às vezes nós nos esquecemos de colocar o telefone no silencioso, mas o importante é o palestrante, não esquecer, né? A não ser que ele seja meio obsediado, né? Mas é um vício que se angaria. Sabem que muitas vezes os pais pegam e vão ao pediatra, né? Que Deus bota aquele pediatra abençoado para nos guiar, né? Naquela educação que nós não sabemos direito. Às vezes não tivemos ali aquele acompanhamento da mãe, da sogra, junto para nos auxiliar com a vida corrida, e vão no pediatra. E vejam que interessante. Aí o pediatra, teu filho já está um pouquinho grandinho, já há alguns meses ali a mais, e aí o pediatra diz assim: olha que grande desavença. As mães me corrijam se eu estiver errado. A mãe diz assim: ele está assim, tal. E o filho diz: tudo bem, está com peso ok, mãezinha? Tem que abandonar o bico, tá? A mãezinha não fala nada. Tá, mas vamos abandonar o bico, aí explica por isso, tal, né? Dá uma série de explicações. Aquele camarada que está ali estudou, não está de graça ali. Ele estudou bastante. Então ele dá alguns conselhos também. Acabou a consulta, o marido está junto, a esposa olha para ele: odiei esse pediatra, eu quero outro. Por que será? Já vimos acontecer, por isso que nós falamos. Nós temos na nossa trajetória seres iluminados, junto com o nosso círculo familiar, porque assim, nós temos o nosso círculo familiar e ele vai aumentando. Nós aqui hoje estamos numa grande família espiritual. Embora muitas vezes a gente se olhe às vezes e parece que já conhece alguém e já viu alguém em outra oportunidade. Somos espíritos de longa data e hoje temos a oportunidade de nos reconciliarmos. Em uma casa de repouso muito bacana, e hoje em dia tem umas casas de repouso nota 10, a gente tem que dizer, muito boas mesmo. Claro que falando em questão de monetária, são muito caras, mas tem algumas casas muito boas mesmo, para cuidar dos nossos, vamos dizer assim, nossos velhos, que não seria o ideal. O ideal é nós, enquanto filhos, não abandonarmos o nosso pai lá no fundo, como ele não nos fez isso quando nós éramos jovens. Embora muitas vezes digam: não, foi o meu avô, foi tal. Olha, dentro do Espiritismo, nesse processo reencarnacionista, hoje você está na qualidade de filho, hoje de pai, amanhã de esposa, quiçá neto e quem sabe amigo. Não encontramos aqueles amigos assim ao qual você olha e se identifica muito mais do que um familiar seu? Parece que são assim, né? Conhecidos de longa data. A minha luta não é com ele. A minha luta não é com ele, nem com ela. A minha luta é no meu seio familiar. É ali que está. É ali que eu tenho a responsabilidade de guiar aqueles rebentos como os nossos pais fizeram para conosco. Os nossos pais hoje fazem evangelho no lar, graças ao nosso ensinamento que nós tivemos. Eram católicos que não frequentavam a igreja, nós íamos, eu e minha irmã. Mas depois nós conhecemos a doutrina espírita, porque jovens ainda, nós perdemos alguns amigos e indo ao velório olhávamos assim, sem graça a nossa vida. O cara morre, vai para o cemitério e acabou tudo. Criança pensando assim, não é? E hoje a gente pensa diferente, graças a Deus. Mas em um grande
uma grande casa de repouso, onde tinham animais soltos pelo pátio. Estava ali um senhor, já com os cabelos brancos, contando mais de 80 primaveras, e o seu filho do lado. Aí o seu filho do lado, né, estava assim, sentadinho no banco, como é de costume. E o senhor perguntou: o que é aquilo ali? Um coelho. O que é aquilo ali? Um coelho. O que é aquilo ali? Um coelho, pai. Já não te falei? Poxa, o senhor não sabe o que é um coelho? O senhor abaixou a cabeça. Passado alguns instantes, ele senta próximo ao filho e lhe traz um caderno. Pode ler para mim em voz alta? Hoje, meu filho perguntou para mim 33 vezes o que era aquilo ali. E eu, as 33 vezes, respondi o que era e o abracei com ternura. O que significa isso? Amor, dedicação, carinho, zelo, que nós, enquanto filhos, muitas vezes não vemos, não damos o valor que os nossos pais fazem por nós. Nós ficamos até altas horas, todos os dias da madrugada, vendo televisão, ao deitar não rezamos. Olhamos, antigamente olhávamos o Jô, agora não me recordo qual é o programa que tem. Aí olha até, antigamente o canal fechava, né? Os mais velhos se lembram, o canal fechava. Aí o cara ficava até o canal fechar e ficava trocando de canal, fechava. Mas não tem 5, 10, 2 minutos para ligar para a mãe, para o pai, e aí como é que tu tá? Como é que foi o teu dia? E hoje não tem desculpa de não ter tempo mais. Hoje a gente pode estar dentro do ônibus, pode efetuar uma ligação, a gente pode estar dentro do centro espírita agora, preciso ligar para alguém para pedir perdão, vai ali fora e liga. Vai e liga para o teu pai, para tua mãe e agradece pelo fato de a gente estar aqui vivo. Olha a grande oportunidade. Por mais que não fosse formada uma família e nós estivéssemos aqui agora, só o fato, como diz Divaldo, a mãe ela é co-criadora com Deus. Não interessa que ela foi uma mãe ausente, mas te deu a vida, não abortou. Grandes oportunidades nós temos. Quantos órfãos nós olhamos aí na rua, mas quantos órfãos estão dentro de casa nesse exato momento? Aí nós pensamos, puxamos na memória, meu pai, meu avô, minha tia, a nossa família vai se estendendo. Muitas vezes na qualidade de pai ou mãe não estão, acontece um acidente, o tio tem que criá-los. O irmão, às vezes mais velho, toma conta como responsável daquela matilha. E assim tem que ser. Alguém tem que cuidar. E muitos ainda estão na rua, dormindo em albergues, muitas vezes batendo de porta em porta pedindo comida. E aí nós, às vezes, fechamos a porta. E ainda diz que o teu filho vai lá e diz que não tem ninguém. O filho vai lá e diz. Isso é muito ruim, esse exemplo. Porque o filho, ele quer ser muitas vezes o espelho dos pais. Então, o filho vai lá, está na hora de tomar aquele Nescau dele gostoso, aquele iogurte, e ele já está maiorzinho. Tem uns que são metidos, né, que vai lá, já quer abrir a geladeira. Então eles já abrem e eles vão pegar o Nescau. Mas aí tem algumas coisas diferentes ali. Tem uns latão, tem uns uísque, tem uma cervejinha, dentre outras coisas. E ele vê o pai e a mãe saborear-se com aquilo. A vontade dele não é pegar uma mamá mais. A vontade dele é pegar. Por quê? Porque nós somos os exemplos. Podemos dizer assim, eu nunca bebi, eu nunca fumei, e meu filho hoje é um alcoólatra ou é um viciado. Acontece também. Mas nós temos que nos preocupar muitas vezes com as pequenas coisas, não nos damos bola. Até mesmo nas desavenças familiares, que às vezes encontram-se o pai e a mãe por motivo outro qualquer, seja por contas atrasadas, sejam por algumas desigualdades no relacionamento. Não discutam na frente dos pequenos.
Eventualmente nós ouvimos as pessoas dizerem assim, alguns, pai, eu nunca vi o meu pai e a minha mãe brigarem. Mas essa estatística é muito pequena. Se nós perguntarmos aqui na plateia, provavelmente mais de 50% ou mais levantará a mão que viu seus pais brigando. E esse conhecimento evangélico cristão faz com que a gente vá mudando, faz com que a gente vá pensando diferentemente. Como diz ali o André Luiz, quando estava deitadinho naquela cama lá, né, que encheram a boca dele de água para ele não falar. E depois, quando ele estava bem, que ele estava ajudando, que alguém estava deitado, que ele estava tratando para ajudar, o camarada não parava de falar e encheu a boca do cara d'água. Não engole. Passamos conosco mesmo nesse momento de desavença familiar. Por quê? Porque se eu encho a boca d'água, eu penso, mas não falo. Show de bola. Já é um avanço. Embora, é claro, tenha que ser com a boca cheia d'água. Mas daqui um pouco, a boca não vai estar mais cheia d'água. E a gente vai pensar e não vai falar. Daqui um pouco, a gente não vai pensar mais. Daqui um pouco você vai pensar assim, graças a Deus eu não faço mais isso. Graças a Deus eu não sou mais assim. Nós não podemos ver só o lado negativo da coisa. Vamos olhar para trás e vamos pensar assim, na evolução que a gente teve até hoje. Poxa vida, né? Nós temos que analisar a nossa vida. Eu não faço mais tal coisa, não faço mais tal coisa. Eu tenho um defeito aqui e ali, defeito todos nós temos. E nós vamos errar ainda. Mas estamos aqui para reparar os nossos erros. Como dissemos anteriormente, falamos do pediatra, do médico, dos psicólogos que estão aí para nos ajudar. Temos que utilizar sim. Nós não somos loucos. Dizem que, que de louco e médico todo mundo tem um pouco. Brincadeiras à parte, mas eles estudaram para isso. É a mesma coisa você querer ter conhecimento da doutrina espírita de uma criatura que nunca leu as obras. Tem gente que nunca leu as obras e ainda, se diz espírita, tenta discutir. E pior ainda, se nós procurarmos hoje na rede social, você vai observar o quê? Um núcleo de espíritas criticando o espiritismo, mas não o espiritismo em si, criticando os espíritas, porque nós não sabíamos que tem espírita de direita, de esquerda, tem espírita assim, assado, como descobri há pouco tempo. Para nós, o espiritismo é um só. Não tem esse papo, é o meu ou o teu. Aquele espírita que critica o espiritismo ou critica qualquer outra religião, não aprendeu nada. Então imaginamos o que ele vai passar para aquelas crianças. Certa feita nós conversávamos com um pastor de uma determinada localidade. Nós não nos identificamos enquanto espírita, mas ele se identificou falando. E eu achei muito bacana que ele disse que ele levava o seu filho pequeno, e a sua filha mostrou-me fotos de manhã cedo, ali na Praça 15, para ajudar a criança a distribuir o café e o pão para os pedintes, para as pessoas que estavam deitadas, dando o seu exemplo. Show de bola. Aí daqui um pouco ele me saiu com uma, como diz, caiu esboteado do bolso. Ele foi muito infeliz na sua colocação. Ele disse assim, mas eu já ensinei para o meu filho. Ele abriu o celular, mostrou uma foto, esse, são tudo ladrão. Infelizmente, se ele tivesse ensinado outra coisa, dizendo, meu filho, esses aqui estão que nem nós aqui aprendendo, estão cometendo erros como nós cometemos, teria ganhado aquele dia comigo e o dia dos seus congregados, porque a nossa voz aqui na frente é de uma grande responsabilidade, incrível. Nós temos que falar o que está na doutrina, não o que nós achamos. E se nós colocamos o amor acima de tudo, nós nunca iremos errar, nunca. Joana de Ângeles fala, quando você estiver em desespero, quando estiver sofrendo, está doendo, te recolhe, faz uma prece. E interessante que ela diz assim, pergunte ao amor. Ela manda perguntar um sentimento, pergunte ao amor, que você terá a resposta. Mas aí ela coloca uma vírgula legal, porque a gente vai dizer, mas eu perguntei e não recebi a resposta. Então ela coloca uma pergunta, espera, que nem sempre a resposta vai ser imediata, nem sempre. Quando as coisas forem acontecendo, você vai receber a resposta. Como eu sempre digo, nós temos que aprender a ver os sinais. É muito importante. Quando fazem perguntas em algum momento, porque quando você diz que é espírita, as pessoas pensam que nós somos adivinhos, né?
Embora sejamos médiums, trabalhadores, não somos médiums, né, que vemos. A gente é médium de transporte, não falem muito alto, porque quando eu venho de moto, né, o camarada vem agarrado nas minhas costas. Eu digo para ele segurar para não cair, porque às vezes está batendo vento, né? E quando eu venho de carro, né, eu sempre trago mais umas pessoas junto comigo. A gente convida, não é brincadeira, porque a gente está sempre acompanhado. Primeiro, é um grande anjo de guarda que a gente tem. Ensinemos isso aos nossos filhos, as coisas boas. Temos nossos obsessores? Temos. Sabemos quantos são, quem são? Agora não nos lembramos. Às vezes em sonho estando, a gente tem certos pesadelos que alguém vem e pega pelo pescoço, né? Bate sonho ruim. Irmãozinho te encontrou. Ora por ele. A importância da família se reunir no Evangelho no lar. Vejam como é importante passar esse ensinamento evangélico cristão para as crianças. O meu filho não vai na evangelização porque não dá tempo, porque isso, porque aquele outro, não consigo levar de centro espírita. Está fazendo o Evangelho no lar? Estou. Ele participa, e já é um começo. Já tem aquele Evangelho para crianças que a Férez vende, que é bacana, que é focado em crianças. Embora, é claro, hoje as nossas crianças estão dando um nó na gente. Eles fazem cada questionamento assim incrível. Você observa o vocabulário de algumas crianças, que palavras que eles não aprenderam nem em casa, mas já vem com isso. São crianças dessa nova era, esses novos pais que trabalham com mais amor, com mais carinho, com mais afeto, com mais aconchego, que abraçam, que beijam. Nós não temos o hábito, né, de beijar, digo nós homens, de beijar um outro homem no rosto. Às vezes mais uma pessoa mais velha, avô e tal. E isso é importante, esse carinho fraterno. Isso mudou conosco alguns anos atrás, enquanto que um palestrante amigo nosso de coração chegou à nossa casa, veio e me abraçou e me beijou. E eu fiquei sem ação. Porque quando a gente não tem isso desde criança, esse carinho, afeto, que não mexe com a masculinidade de forma nenhuma, mas é carinho, é amor, é amizade. Eu fiquei perdido, e eu analisei de uma forma bacana que eu comecei a fazer isso também. E um palestrante, Wilson está aí para falar a verdade, nosso irmão ali da São Suci, marido da Tijane, ele chegou na nossa casa para fazer uma palestra e ele esqueceu dos óculos. E quando ele me abraçou, eu beijei ele. E ele falou na palestra a mesma coisa. E vejam como é bom esse carinho. Quem é que não gosta de ser abraçado, não é? Tem que chegar esse negócio quando nós estiver caminhando na rua, que o camarada vem vindo, você atravessa a rua. Ou então você abaixa a cabeça, está com o torcicolo, abaixa a cabeça, né? Só para não cumprimentar. Aquele bom dia que aquele cara precisa, ou aquela senhora precisa, deve ser o bom dia que vai tirar ele de tanta dor, né? De tanta amargura. Aí eu abaixo a cabeça e aquele cara que vem assim, aí ó, vai na casa espírita e abaixa a cabeça para não me cumprimentar. Não é porque somos espíritas que não cometemos erros, infrações. Muitos de nós também temos esse ódio do coração que está sendo trabalhado. E vejam o quão é importante a gente trabalhar esse evangelho em casa, com a família, com os filhos. Não dessa maneira. Faça a prece, abriu. O egoísmo. É bem a tua carinha, mulher. É bem a tua carinha, tu é egoísta pra caramba. Não é assim. Quando cai, é para todos, é para nós. Nós temos que entender que Deus nos coloca o Evangelho para nos dar respostas que às vezes nós estamos precisando ou vamos precisar lá adiante. As coisas estão difíceis, não precisa ser só estar no Evangelho. Eu não sei o que eu vou fazer. Não diz a Bíblia lá, vai lá, te ajoelha em segredo, roga ao Pai, que Ele em segredo vai reconhecer o teu coração e vai te dar a resposta. O Evangelho é a mesma coisa. Muitas vezes você quer a resposta, quer interrogar, você abre ao acaso, pedindo ajuda, e você lê e não consegue interpretar. Um conselho, quando não consegue, pergunta quem sabe mais. Nós fazemos isso de vez em quando. Então, tem vezes que é difícil interpretar, a gente não consegue captar a mensagem. Então pergunta, sempre tem aqueles irmãos mais evoluídos que a gente, né? Como tem, então a gente não custa bater numa porta, olha, eu li assim, o que significa? Porque quando nós somos convidados para fazer palestra, muitas vezes, nós temos que bater em alguma porta aí. A gente bate na porta do YouTube, aí está lá o Haroldo, está lá o Divaldo, que a gente aprende. Divaldo estava num atendimento, uma mãe de família chegou até ele e disse assim: meu filho, eu sou assim, meu filho está assim.
E aí Edivaldo olhou para ela: o que eu faço com ele, Edivaldo? Sabe qual foi a resposta que Edivaldo deu? Minha irmã, há 4 anos você não o educa. Não existe passe de mágicas. Vamos começar daqui por diante novamente. Não é a escola, os professores que têm essa responsabilidade da educação. Não é. Somos nós. E se nós não sabemos, enquanto pais, vamos correr atrás. Temos grandes educadores aí. Para que melhor que Samitiba? É um educador fenomenal. O livro dele foi feito há mais de 20 anos, se não me falha a memória, e está bombando ainda como formas de educar. Mas aí os pais e as mães olham: aí ele fez isso com a filha, eu não vou fazer com os meus. E funciona? Funciona. Às vezes o pai permissivo faz com que o filho depois apedreje o cachorro-orelha, toque fogo no sangue, no índio, toque fogo no índio Galdino, há uns anos atrás, que alguém vai se recordar. E assim tantos outros jovens que saem bêbados, pegam a direção, atropelam e matam, fazem horrores. Porque muitas vezes temos pais permissivos dentro de casa, que não chegam junto, que não educam, que pegam, depois mandam o filho para a Disneylândia. Ao invés de pegá-lo, cometeu erro? Cometi, é culpado, sou, então vem comigo, vamos se apresentar. Isso é que tem que ser feito. Não esconder, porque ele vai esconder depois assim sucessivamente. Para nós finalizarmos, então, gostaria de descontar um fato de um menino Pedro. Pedro, toda quarta-feira, ele comprava uns tabletinhos de banana, balinha de banana. Ele odiava, mas ele comprava. Por quê? Porque ele com a sua avózinha tinha um ritual. E esse ritual era toda quarta-feira, depois das 6 horas da novela das 6, a avó dele chegava assim: Pedro, vem cá que está na hora de adoçar a língua. Ele não gostava, mas ele ia. Então ela fazia todo um ritual, botava na boca assim: que coisa maravilhosa. Toda quarta-feira. A avózinha foi ficando mais fraca, mais adoentada, e foi que ficou só os 2 tabletes. E ele foi lá, comeu, botou na boca, fez e chorou. Ela havia partido. Passadas umas semanas, ele pegou uns caderninhos dela e no rodapé estava escrito assim: não esquecer de comprar o doce de banana do Pedro. Eu odeio, ele ama. Não é que ela também não gostava? Mas ela comprava com amor para mim, e eu comia porque eu amava ela. Queridos irmãos, vamos aproveitar o tempo que ainda temos com os nossos pais. Pais, aproveitemos o pequeno tempo que temos com os nossos filhos. Se nós trabalhamos durante o dia tem 24 horas, dá tempo para fazer tudo. Fiquem com Deus. Agradecendo então e prestando atenção, muita atenção no que o nosso irmão nos contou, né, irmãos? Vamos levar para nosso dia. Agradecemos então que todos estejam cientes e pedimos aos irmãozinhos que se dirigam às suas salas, aos irmãos nossos trabalhadores do lar, né, que se dirigam às suas salas de trabalho, e pedimos também se algum irmãozinho tem fichas de atendimento para a equipe, fichinhas sim, irmãzinha. Tá, a senhora se desloca então. Você sabe onde é que é a salinha, né? Sim. Tem mais alguém com alguma ficha para atendimento? Pode ir, irmã, pode ir. Segue essas irmãs aqui, ó. Tá? Vamos lembrar também a todos os irmãos que aqui se encontram ainda que no dia 2 de março, às 14 horas, vamos ter o culto de preces
Certo, irmãos? Vocês estão sabendo, né? Cheguem sempre antes das 14 horas, que às 14 horas é fechado. Tá? E depois será a desobsessão para os médios. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, na prece de encerramento, para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais e encaminhadas a todos os necessitados. Lembre-se dos irmãozinhos, nossos amigos, parentes que estão em casa. Coloquem nas suas orações, irmãos. Tá? Vamos fazer então a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja, e todos vão com Deus para casa dos seus destinos. Obrigada, meu Deus. Tchau, muito bom. Tchau, meu senhor.